Amém, né, Shirley? Tá prontinho. Tá bom. Vamos iniciar. Hoje é sábado, dia 26 de julho, mês 7 de 2025. Já estamos dobrando quase o primeiro mês para ir para o final desse ano. É bravo, né? Vamos lá. Glória a Deus, porque estamos aqui para orar e vamos aproveitar esse tempo para orar. Se der tempo, fazer uma pequena meditaçãozinha na palavra. Vamos orar. Ó Senhor querido, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. E eu te agradeço porque o Teu nome é lindo, Senhor. O Senhor está entronizado entre as nações, na nossa vida. O Senhor é bom, tem sido muito generoso, muito gracioso para com os meus irmãos, para comigo. Tu tens nos dado graça sobre graça todos os dias. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Ó Senhor, muito obrigado por tão grande salvação, porque estávamos perdidos, longe da tua presença, longe da comunhão contigo. Estávamos como um animal, um cachorro que cai do caminhão de mudança e está sem dono ali no meio da rua, não sabe como voltar, não sabe como chegar, não sabe como andar, fica ali, cambaleante. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos fez, glória a Deus, a encontrar o caminho que é Jesus Cristo, que Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu te agradeço, Senhor. Que privilégio, que graça, que bênção, ó Senhor. E nessa manhã, Senhor, eu peço humildemente para que o Senhor nos visite nessa reunião de oração e nos dê mais e mais da tua presença, Senhor. Porque a tua graça, a tua presença nos basta. Porque a tua presença, a tua graça, a tua pessoa é melhor do que a vida. Porque o Senhor é a vida. E estando conosco e em nós, ó Senhor, nós teremos vida. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, então, Senhor, por esse privilégio, nesta manhã, de juntos nos reunirmos aqui, em oração, nas salas, nas camas, nas cozinhas, nos ambientes de trabalho, no carro, na academia, todos os lugares. Ó Senhor Deus, ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo, visita-nos para a glória do teu nome, para o nosso próprio bem, e ajuda-nos a alcançar o teu coração. Obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se eu apertei alguma coisa errada aqui, O senhor mas está sem imagem, pastor. Está na parece frente que da sua câmera. Agora está a imagem agora pequenininha. foi a Vai falar. fotografia, né? Não é fotografia? Mas já está bom. Aqui, eu estou clicando aqui, Sirlei, na imagem para sair o Está sem vídeo. imagem ainda, pastor. Pois é. Deixa assim. Tá bom agora. Tá, tá, eu vou deixar então.
Tudo O bem. senhor está com a mão na frente, pastor. Eu estou com a mão na Parece. frente. É Não, o cotovelo. ô Daniel, eu não estou. Você sabia que eu clico aqui na câmerazinha e aparece isso aqui. Eu não Agora sei está por sem quê, imagem. sabe? Aí, Deixa só assim isso que eu melhor. consigo. Não tá Aí, bom Deus assim. está tentando me ajudar aqui, mas eu já tentei isso aí. Não adianta. Não adianta. Não Aí, ó. adianta. Não, É não que tá adianta. virada para trás. É, Peraí. eu não sei. Deixa eu Não. pôr meu óculos. Então, dois velhos. Enquanto isso, nós vamos orando. Se a Nilce conseguir me ajudar aqui, eu sou analfabeto nisso e ela semi-analfabeta. Tá bom, deixa eu ver. Não tem jeito, depois da oração. Depois eu mexo nisso aqui, depois da oração. Evandro, meu filho, você está por Sim, aí? pastor. Estou aqui. Ah, ótimo. Então, Evandro, nós vamos orar nesse momento pela, pela nossa, pela nossa política, nossa justiça, nossa nação, para que o Senhor Deus revele a vontade dele. Ontem eu estive Amém. aqui com, com o Caporeso, que é candidato a Senado, lançado pelo Bolsonaro, mas vai lançar no público ainda, não lançou no público, eu estou falando assim nos bastidores. Aí, ó, voltou. Aí Nilson Uhum. clicou no Evandro e voltou. Você fez um milagre aqui, Evandro. Mas ela clicou na sua imagem. Mas Uhum. aí o seguinte, voltando. Sim. Ontem eu tive um cafezinho aqui com o Vanderlei Pelizer, que é o nosso vice-prefeito, chegou de Israel, me trouxe até uma lembrancinha de lá, foi bom. Também o Caporeso chegou aqui e tal, veio tomar um cafezinho comigo. Eu chamei o João, né? O JP, ele veio para ouvir esses papos de adultos políticos, né? Aí ficou assim, observando. Aí o seguinte, ele me disse o seguinte, que nessa semana passada que colocaram a tornozeleira no Bolsonaro, ele estava lá em Brasília acompanhando de perto, lá do parlamento, do escritório dele, da casa. Ele é muito chegado no Bolsonaro. Tipo assim, como se fosse eu e o Bonde, o Cirlei, de sentar para tomar cafezinho mesmo, dar palpite na vida e tal do outro. Ele é bem chegado e ele disse que o Bolsonaro está passando um perrengue psicológico, que ele ficou até preocupado, né? Chorando o tempo inteiro, etc. Então, nós vamos orar, Evandro, para que ele tome as decisões corretas, em nome de Jesus. E a Michelle o ajude, né? Uma mulher prudente, sábia. E, juntamente com ele, coloque os nomes de políticos que vierem aí, por exemplo, o Pelezer, que é vice-prefeito, o Caporeso, que é candidato ao Senado, a, ao Lula, todo mundo que vier na sua mente, peça a Jesus para ir hoje lá. Eu creio, irmãos. Nós temos que crer quando a gente ora, que ele vai Amém. lá e toca com o Espírito Santo, faz um negócio lá do jeito que o Espírito Santo quiser. Vamos lá, Ivan. Amém. Amém, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse dia, Jesus. Te agradecemos pelos teus feitos, pelo teu grande amor, Pai. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar, Senhor, a política do nosso país, Pai. Nós temos visto, Senhor, tantas aberrações, tantas injustiças, Senhor, que é de cair o queixo, tantas perseguições, Senhor, que é uma coisa horrível, Pai. Ó, Pai amado, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, Pai, que venha com a tua mão poderosa, Pai, a tua mão de justiça sobre o nosso país, Pai, porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus da verdade, é o Todo-Poderoso e nós cremos em Ti, no Teu poder, Senhor. Peço que toque, Pai amado, os corações, quebrante os corações, Senhor. Que o Senhor esteja ali com o presidente Bolsonaro, Pai, fortalecendo, Senhor. Eu creio que tudo que ele tem passado, Pai, tanta injustiça, tanta perseguição, Pai, não tem ser humano que aguente tudo isso, Pai. Ó, Pai, que o Senhor dê forças a ele, Pai, para ele resistir, Senhor.
Se fortaleça ele no teu espírito, Pai amado, para que ele continue firme no propósito, Senhor, de fazer dessa nação uma grande nação, Senhor, porque ele tem um coração bom, um coração cheio de amor, Senhor, por esse país, pelo povo brasileiro, Pai, que o Senhor esteja ali com ele, com a sua esposa, Michele, dando sabedoria, Senhor, a Michele, ela é uma mulher muito sábia, uma mulher muito fervorosa, Pai, que o Senhor continue a abençoá-la, Senhor, e que eles continuem firmes na tua presença, Pai. Coloca o Senhor também nas tuas mãos, ó Deus, o Caporeso e todos os políticos de direita, Pai, que estão sendo aí indicados pelo Bolsonaro para que assumam o Senado, que realmente, Senhor, o Senado possa ser forte, Pai, e possa ter realmente é, uma referência, Senhor, aqui no nosso país, que seja de pessoas, de homens e mulheres, Pai amado, tementes ao Senhor e que tenha no coração justiça e amor, Pai. Senhor, eu coloco o Senhor também diante do Senhor, Pai, a vida do presidente Lula, Pai, que tanta coisa errada tem praticado, ele abre a boca para falar tanta sujeira, tanta mentira, meu Deus. Ó, Senhor, que o Senhor toque o coração daquele homem, Pai, quebranta aquele coração, Senhor. Que ele pare um tempo, Pai, e pense tudo que ele tem falado, todas as formas que ele tem agido, Senhor. Ó Deus, também eu peço, Senhor, por todos aqueles homens e mulheres que estão do lado esquerdo, Pai amado, fazendo coisas que é de arrepiar, Pai. Tem destruído a educação do nosso país, tem destruído a harmonia do nosso país. Tantas coisas erradas eles têm praticado, Senhor. Toca, meu Deus, com o teu Espírito Santo, Pai amado, essas vidas, Pai. Transforma esses corações, Senhor. O Alexandre de Moraes, Senhor, também com essa psicopatia dele, Pai amado, essa, esse prazer que ele sente, Pai amado, em acusar, julgar e condenar as pessoas, Pai, de formas tão horrorosas, tão absurdas, meu Deus, que uma mulher que pintou uma estátua com um batom, Pai, pegar 17 anos de prisão e um assassino, Pai amado, pega aí 7, 8 anos de prisão. Que justiça é essa, Pai? Nós só confiamos na justiça do Senhor. Eu só confio na tua justiça, Senhor, porque ela é implacável, ela é verdadeira e ela virá. Eu creio, Pai amado, porque o Senhor é um Deus justo. Toca, Deus, os corações desses homens, dessas mulheres que estão na política do nosso país, Senhor. E faça a tua obra, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, Pai. É a minha oração nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai amado. Amém. 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 Pastor Alan, abre seu microfone. Abri agora? Está aberto? Tá, Perfeito. não é? Tá. Então, irmãos, eu vou pedir o Jefferson para orar agora. Jefferson, você está por aí, a fotografia. Tô aqui, Alan. E travou tudo. Pois é, pois é. Vamos. Outro, Daniel, oração, Tô aqui, seu Alan. microfone está aberto? Está tudo bem? Eu estou aqui. Ah, o Jeff está, então deixa o Daniel para outra. Ô, Jeff, você abriu o microfone aí, está tudo bem? Sim, tá tudo certo. Tá ótimo. Então voltou. Jeff, você vai orar agora pela igreja, mas a partir da liderança, viu? Pastores, presbíteros, diáconos, professores, para que todos nós que somos líderes, que o nosso exemplo seja o nosso primeiro ensino, não é? Que não fique só. E com isso abençoe a igreja. Bem, Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. O Senhor é bom o tempo Obrigado. todo e nós te agradecemos por isso. E agora, Pai, de forma muito específica, nós queremos orar, como já foi orado, Senhor, pelos líderes, pela liderança política do nosso país. Nós queremos orar pela liderança eclesiástica, Pai, chamada liderança eclesiástica, pastores, presbíteros, líderes, professores,
todos aqueles que exercem, Senhor, algum tipo de influência, algum tipo de liderança, que estão à frente dos trabalhos da chamada Igreja do Senhor, nesse país, principalmente. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor os visite nessa manhã, onde quer que eles estejam, que o Senhor renove as suas forças. Aqueles, Pai, que são íntegros, aqueles que, como diz Paulo, que pregam ao Senhor por amor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles cada vez mais poder, cada vez mais autoridade, para poder ensinar, para poder instruir, para poder liderar o povo, para poder conduzir o teu povo até o Senhor, ajudando, Senhor, as ovelhas a encontrarem a Jesus, e não a encontrarem a si mesmas, a encontrarem o teu caminho, a encontrarem a tua palavra, a encontrarem, Senhor, os teus ensinamentos, a encontrarem a tua presença. Por favor, os ajude nisso. Aqueles, Pai, que fazem isso por vanglória, por vaidade, por promoção pessoal ou qualquer outro motivo que não seja a tua glória, que o Senhor os visite da mesma maneira, mas que o Senhor os confronte, que o Senhor mude os seus caminhos, para que eles também possam representar a luz do Senhor e não envergonhem o teu evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda a tua igreja a caminhar, santifica a tua noiva, ajuda a gente, todos os que estão em posições de liderança, a encaminharem e não a desencaminharem o teu povo, a não escandalizarem, Pai, aqueles que têm a mente fraca, como diz também a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, no testemunho, ajuda-nos no ensino, ajuda-nos na vida. Que todas essas pessoas sejam pessoas íntegras, de uma só face, né? Não fingidas, não vivendo de aparência, mas assim de fato e de verdade. Que isso visite a cada um nessa manhã. Glorifica o teu nome através de cada vida, cada portinha, Senhor, dessa que a gente vê por aí. Cada igrejinha, cada portinha de comércio que a gente vê com um povo reunido ali. Abençoe aqueles, Pai, que se dispuseram a liderar essas pessoas e a conduzir esse povo. Por favor, em nome de Jesus. Amém. 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 Microfone, pastor. Obrigado. Cada irmão, cada irmã, né? Cada pessoa, cada senhorinha que ora, né? As de coquinhos, né? Que são as que mais perseveram, né? Da Assembleia de Deus. É muito bom isso, né? E agora, Daniel, oração, meu filho, você está aí, né? O Daniel, oração. Cadê o Daniel? Ah, tá aí. Apareceu aí. O Daniel, oração, o negócio é o seguinte. Nós temos conversado muito, né? Eu e você sempre conversamos, né, Daniel? E a gente vai tratando das coisas que acontecem no mundo, no Brasil e tal. É claro, Daniel, como a gente conversa, né? Eu vou revelar para o povo alguma coisa aqui. A gente sempre conversa que o trem tem que passar uma patrola mesmo, porque senão o negócio não vai mais. É igual passar a patrola e começar tudo de novo, né? Como o Saulinho usou um dia lá embaixo na Vide, ele falou: o Rio de Janeiro só tem um jeito. Não sei se vocês lembram disso, né? É passar a patrola e começar tudo de novo. Aí eu falei: então vai ser na volta de Jesus mesmo, né? Na Nova Jerusalém, como você crê, né? Não sei como, mas vai acontecer alguma coisa um dia. Então é o seguinte: é muito difícil a cultura ela ser quebrada, principalmente quando ela é uma cultura maligna, né? Cultura woke, vamos chamar da cultura woke, né? Que hoje está na moda, que é a Agenda 2030, que é a cultura woke. Então é o seguinte, mas nós podemos orar para que Deus nos dê spots, né? No meio da destruição de Jerusalém, quando estava tudo arrasado, Deus foi levantando os Neemias, né? Continuavam os Sambalás também, mas o Neemias estava lá. E não é que construiu o muro de Jerusalém, e Jerusalém levantou, né? Na época de Nínive, que nem Jonas cria, né? Eu ficava com raiva se o povo cresce, essas coisas misturadas.
E Deus não levantou Nínive durante algum tempo, e durante algum tempo ela não serviu o Senhor. Nós podemos ter algum refresco, quem sabe, antes da volta de Jesus, ou tudo meio misturado assim e tal, mas podemos, né? As sanções vão nos alcançar a partir do dia 1º, você pode ficar tranquilo, todo mundo, né? Tem os que pensam que estão muito seguros, mas não estão. Vão alcançar, pode ficar tranquilo, vai chegar na minha mesa aqui, ó, na sua também. A gripe vai pegar em todo mundo. Então, Daniel, ore para que o Senhor Deus levante gente de todo tipo que Ele quiser, a partir da igreja, para que a cultura seja atingida, mesmo tendo a Rede Globo ditando a cultura aqui no nosso país há muitos anos e cada dia pior. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, primeiro eu peço que o Senhor ache os nossos corações fiéis ao Senhor, fiéis dispenseiros da obra do Senhor, e no meio dessa bagunça do povo fiel, infiel, do trigo, do joio, que o Senhor sabe que vai crescer até junto, mas na hora da colheita vai ser diferente, que o Senhor permita que nós tenhamos momentos, visões de constância na tua palavra, de refrigério, momentos que o Senhor traz a tua palavra com integridade sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, para que não nos desviemos da verdade. Viveremos tempos de mentira, muita coisa vai ser falada, mas preserva a nossa mente, o nosso coração na verdade, porque o Senhor é a verdade. Então, Pai, por favor, as igrejas, os pastores, as lideranças, como o Jefferson acabou de orar, que elas se mantenham e que um povo no aperto nós, esse povo fiel ao Senhor, fiel à tua palavra, saibamos reagir também. Deixemos de lado aqueles que ficam fofocando, falando mal, indo contra a obra do Senhor e mantenhamos no caminho. Como Neemias falou, ó, para com isso aí. Vamos para frente, vamos trabalhar, vamos reerguer, vamos fazer nossa parte, que isso seja, e não que nós desanimemos, né? Contra tanta coisa mal que está acontecendo, tanta intento contra o teu reino também, contra a tua palavra, contra a igreja, que nós mantenhamos firmes no Senhor, nessa rocha inabaláveis, e que nesse aperto que talvez seja o primeiro sinal, começa na semana que vem ou no mês que vem, que nesse aperto nós demos glórias ao Senhor e que a gente encontre contentamento, que a gente encontre a tua palavra, que a gente dependa não de moedas, de governos, de moeda forte, de exportar, de importar, de vender, mas que nosso coração no aperto seja mais dado ainda, mais generoso ainda, mais sustentado ainda pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele que pode nos prover em todas as circunstâncias, dá contentamento também à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso bolso de gastar também, Senhor, para que nós gastemos todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, toda a nossa saúde para o reino do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, pedindo que o Senhor conserve a nossa fé, porque a fé de muitos será abalada. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso mesmo, Daniel. Muito obrigado.
Agora, o Laércio, você está sem imagem para mim aqui? Você pode orar? Você está dirigindo? Como é que tá? Não, não, posso sim, pastor. Estamos aqui. Estamos no Ah, paletó. ótimo, ótimo. Então, você está no paletó hoje? Hoje eu tô. Hoje eu Oh, que vim legal, né? rapidinho. Oh, terrinha boa aí perto de Pontalina. Que beleza. Ô, Laércio, por favor, irmão, você vai orar agora agradecendo o que Deus tem feito nas nossas saúdes, né? Agradecer, o tio Vete deu uma melhorada boa, hoje de manhã eu já falei com ele bem cedo, com o Júlio, e tem outros que têm melhorado, outros têm estabilizado, outros têm tratado. Então, vamos orar nessa vibe aí da vontade de Deus por quem está enfermo, tá bom? Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Te damos graças sempre, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom. As misericórdias do Senhor têm nos alcançado e ela tem dado entendimento ao nosso coração com todas as lutas enfermas que muitas vezes chegam a nós, nos nossos parentes, amigos, irmãos, e nos deixam muitas vezes constrangidos, nos deixa meio angustiados, porque a nossa vontade não é ver ninguém sofrendo fisicamente, que muitas vezes chega a doer em nós, mesmo que não seja nós exatamente enfermos, mas dói em nós ver alguém enfermo, doente. E cada um com o seu caso, às vezes uma doença mais simples, outras tão agravante. A partir do pastor Alan aí, que tem lutado e tem demonstrado tanta ousadia nesse momento de continuar afirmando a fé dele no Senhor. E eu desejo isso junto com os meus irmãos, igual o tio Vete, que ele, ó Deus, continue confiando no Senhor Jesus, para que ele alcance graça todo dia, ó Deus, durante esse processo da enfermidade, mas ao mesmo tempo vendo a cura do Senhor. Então nós desejamos, Pai, no Júnior lá, que sofreu um acidente, cada irmão, ó Deus, nessa lista, que seja tocado nessa manhã, e que eles deixem, ó Pai, ser tocados de alguma forma. Que o Senhor os alcance, que o Senhor permita o remédio chegar na vida de cada um, a cirurgia que precisar, e acima de tudo isso, o que o Senhor nos ensina, que possa chegar um milagre do Senhor, que possa chegar uma cura, e elas receber o milagre do Senhor. Nós oramos, Pai, e agradecidos mesmo, porque o Senhor é bom, sempre será bom, e é isso que nós queremos, confiar naquele que tudo pode. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Laércio. Muito obrigado. Bom, irmãos, então vamos lá, né? Gálatas, capítulo 2. Vocês se lembram de tudo que eu tenho ensinado de manhã aqui, aos sábados, sobre Gálatas. Eu vou relembrar algumas coisinhas principais. Bom, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas depois que ele fez a sua segunda viagem missionária, e ele então os alertou de como eles estavam se desviando tão rapidamente daquele que os chamou para o verdadeiro evangelho, para um evangelho amaldiçoado, né? Que era o evangelho da lei, circuncisão, não que a lei seja amaldiçoada, mas ela estava sendo aplicada no momento errado, do jeito errado, e obrigando pessoas a se circuncidarem, a guardarem dias, luas novas, sábados, leis do Velho Testamento, sendo que já tinham crido em Cristo Jesus e muitas coisas não eram necessárias mais, principalmente para os Gálatas.
que eram gentios. Na verdade, Paulo nunca desincentivou, nunca foi contra o judeu continuar guardando o sábado, indo no templo, comendo as comidas que o judeu come, tendo os costumes que o judeu tinha da lei de Moisés. Ele nunca foi contra isso, pelo contrário. Quando ele visitou Jerusalém na segunda vez, ele obedeceu lá um voto que os judeus fizeram, acompanhou, raspou a cabeça, etc. Ele cumpria tudo. Ele era um cumpridor da lei. Mas quando ele estava com os gentios, ele não obrigava ninguém a fazer nada, não fazia e ficava bravo com quem obrigava. Tanto é que nós vamos ver nesse segundo capítulo aqui como é que ele deu uma bronca em Pedro na frente do presbitério todinho assim, ó. Tava nem aí. Ah, mas você não pode. Que não pode o quê, rapaz? Você deve fazer, porque todo mundo líder. O cara aguenta, ué. Senão ele não serve para ser presbítero, para ser líder, para ser pastor. Se ficar assim de mimimi, toda hora tá com dorzinha, ué, que bobagem é essa? Não, a gente é exemplo. E o que aconteceu aqui no capítulo 2? Ele está narrando para os Gálatas o que aconteceu em Jerusalém. No capítulo 1, ele dá um tapa geral sobre o Evangelho, ele é chamado por Deus para pregar o Evangelho, fala do verdadeiro Evangelho, e no capítulo 2 ele continua na carta, é uma carta, isso aqui não é dividido em número, em versículo, não. É uma carta, é dividida em parágrafos. E nesse lugar aqui, que é o capítulo 2, não é? Ele continua nessa carta aos Gálatas explicando para eles. Aí ele fala assim, depois de tudo que ele falou no primeiro parágrafo, lá no primeiro capítulo, ele fala: 14 anos depois que ele foi a primeira vez em Jerusalém, na primeira vez vocês lembram que ele encontrou com Pedro e Tiago, irmão do Senhor, e aí ficou ali com eles 3 dias e tal, foi muito en passant, mas agora ele esmiuça. Aí ele diz assim: 14 anos depois, lá de que eu fui em Jerusalém, fui outra vez a Jerusalém, o Paulo, com Barnabé. Ou seja, ele estava sem João Marcos já, porque já tinha dado boró. O João Marcos já tinha afinado na primeira viagem. Verdade foi essa. Depois eles fazem as pazes, etc. Mas a verdade é que ele brigou, quase saiu no tapa com o João Marcos, lá dentro da igreja, por causa da incoerência do João Marcos, né? Da frouxidão, sei lá o que era, não é? Parece-me que ele afinou da viagem. Aí volta, tal. Aí lá em Antioquia, eles se separam e agora ele anda com Barnabé. E ele, indo com Barnabé, ele também levou a Tito, que era grego, para Jerusalém. Irmãos, nós não temos ideia. A gente tem uma pequena ideia. Por exemplo, quando você vê a Assembleia de Deus com usos e costumes, não é? Não raspa aqui, o tamanho de vestido, o tamanho de cabelo, não tira isso, não tira aquilo, não dá um tapa na mulher assim, tal. Quando a congregação é mais rígida, você parece que está assim no século passado, quando não tinha esse trem. E isso para eles é importante até hoje. Quando você pega uma congregação cristã no Brasil, né, muitos aqui conhecem essa igreja, já até frequentaram essa igreja, homem do lado, mulher do outro. O líder vai lá na frente, abre a Bíblia assim, como se estivesse chutando, não estuda direito, aí é tudo troncho, entendeu? Tem as suas vantagens, eles são muito unidos pela sua igreja, muito mais do que nós. Porque quando eles se unem, o povo dá dinheiro, muito dinheiro. O povo faz a igreja do jeitinho que é a central, tem um modelo. Nós não. Por exemplo, nós estamos num aperto financeiro na vida tão grande. Eu orando essa semana, assim, foi falado do meu coração, eu quero ainda confirmar com Deus, sabe? Sabe o que é? É a infidelidade da igreja.
Quando a igreja é fiel, não estou falando de você e de mim, não. Se você for fiel, não pega essa palavra. Mas se você sabe de alguém que é infiel, mas está muito apertado, eu não, sabe? Eu não estou dando nem dízimo e oferta, você dá uma bronca nessa pessoa. Porque onde está a fé? Aí a nossa igreja, nesse aperto, congregação cristã no Brasil, o que eles querem fazer, eles fazem. Constroem, porque a mão de obra, eles estão em constante mutirão. Mas eles têm os costumes do evangelho. Então a mulher não pode entrar lá assim, fica olhando de calça, aquela coisa toda, etc. Um senta do lado, outro senta do outro. Aí aquilo vai prendendo. É isso que acontecia aqui. Aí, mas ele levou, de qualquer forma, para Jerusalém, que era rígida ao extremo. Imagina você indo para Jerusalém no primeiro século, Jesus morreu e agora alguns lá de Gálatas estão sendo influenciados para seguir a lei, etc., não sendo judeus. Por quê? Porque em Jerusalém era tão forte que quando os de Jerusalém chegaram aqui em Gálatas para visitar com Pedro, eles queriam obrigar a igreja de Gálatas, de gentios, a viver como judeus. Não comer carne de porco, guardar dias e luas novas, comidas especiais, rituais judaicos. E Paulo ficou macho com esse negócio. Então, quando ele vê Jerusalém, trazendo esses dois aqui, e apresentou o evangelho que ele estava pregando entre os gentios, depois da segunda viagem missionária, ele vem e fala para os irmãos, agora sim, para Pedro, para Tiago, para os líderes, para todo mundo, mas ele não dá importância aos cargos deles. Ele dá importância ao evangelho verdadeiro que ele estava preservando para os gentios, que era Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ponto, outro assunto. Isso era para os gentios, que é para mim e para você. Eu sou brasileiro, você é. Então, em nome de Jesus, não é? Nas companhias que nós temos, não se impressione com gente importante dentro da igreja que tem um costume, porque Deus não te mandou fazer esse costume. Deus te mandou obedecer ao evangelho e ter uma vida reta diante dele, buscando a santificação todos os dias, oração, palavra, frequência, fidelidade, bom comportamento, moral, né? Boa cidadania. Mas fora isso, lei dentro da igreja, você tem que orar com o olho fechado. Já saiu. Você tem que orar com o olho aberto. Já saiu. Você tem que orar levantando as mãos. Não, porque diz que levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Você pega essa parte da ira e animosidade e segura, porque isso é evangelho. Pega levantando mãos santas e tira, não é evangelho. É costume. Você pode ficar com a mão para baixo. Você pode ajoelhar. Você pode não ajoelhar. E assim por diante. Não é? Você pode tomar café, não tomar café. Você pode tomar outras coisas e não tomar outras coisas, mas com a visão que a Bíblia diz. No caso do Laércio, ele não pode tomar outras coisas. Você viu que muda? Eu posso, porque eu não tenho problema com isso. Então eu faço o que eu quero. Mas o Laércio tem problema. Entendeu? Né? É algo assim que o Evangelho ele estava trazendo e estava falando para Jerusalém, procurando os líderes, nós vamos entrar nisso mais no sábado que vem, e explicando. Esse é o Evangelho que eu estou levando para os gentios. E no final das contas, você vai ver que eles ficaram muito felizes e deram a destra de comunhão para Paulo. Isso significa que falaram muito bem, continue assim. Aí ele fez a terceira viagem, depois foi para Roma e tal, etc. Tá bom? Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos
cantando, louvando, orando, cultuando a Deus, eu dando balinha para os meninos e adorando a Deus, dando balinha para os meninos. Eu estou progredindo nisso, viu? Já estou até variando, pirulito, balinha soft, balinha dura, balinha mole. Estou dando até para alguns adultos ao redor. Se você quiser como adulto, se estiver com bafo, vai lá que eu te dou uma balinha. Um bafo lá no culto. Não, esqueci meu chiclete. Vai lá que eu te dou umas 2 balinhas, se é adulto, né? Aí você fica um bafinho melhor para conversar com os irmãos na igreja. Então, Cosme Damião evangélico. Cosme Damião Evangelho, exatamente. Isso não é parte do Evangelho, mas pode praticar também. Pode copiar os 2 santos da Igreja Católica. Tá bom. Então tá. Beijão para todo mundo. Tchau. Eu gosto de Ei, tridente, viu?